E depois o Ventura é que é extremista. Eu vou dizer uma coisa, eu não quero a AD morta, eu quero o Chega. Estamos no fim, estamos mesmo no fim. Em 30 segundos. Eu quero que o Chega morra, não é que a AD morra. Calorosas saudações, e os partidos podem nascer, podem morrer, mas se há algo que parece que é imortal, pelo menos até ao próximo apagão, é o botão do like deste vídeo. Portanto, meus amigos, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos ou aos 190 mil subscritores ou aos 70 mil. Logo vejo se mete isto no primeiro ou no segundo canal. Partilhem também logo nas vossas redes sociais e têm também o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto quando fizerem compras no site. Podem ir lá ter diretamente através do segundo link da descrição. Ora, hoje temos Daniel Oliveira, não o do alta definição, temos o, enfim, não está em alta definição, que está um bocadinho menos de frames, mas temos aqui Daniel Oliveira, comentador político, a dar o seu parecer sobre a atual situação de instabilidade em Portugal, nomeadamente o que concerne ao PS, à AD e também ao Chega. Sem mais demoras, vamos ver. Eu acho que as coisas estão mais uma vez nas mãos do Presidente da República e mais uma vez vão correr mal. Porque o Presidente da República, o que tem que dizer é: nós voltámos a eleições. A AD tinha o objetivo a AD que quis as eleições, que as provocou, que as defendeu, que apresentou uma moção de confiança exatamente para ir a eleições. Eu não estou a inventar nada. Montenegro disse o que desejava estas eleições, disse numa entrevista que desejava estas eleições, coisa que mais nenhum dirigente partidário disse. O objetivo, o que eu ouvi dizer, aliás, foi o Soares que disse, é para todos. É para todos. Ora, Luís Montenegro não é o Papa. E, portanto, tem que fazer escolhas. Se quer estabilidade, tem que fazer escolhas. Quis ir para eleições e o objetivo era conseguir maioria, provavelmente com a IEL. Conseguir uma maioria de governo. Os portugueses não decidiram só dar a vitória à AD. Decidiram não lhe dar essa maioria pela segunda vez. O que significa que respeitar a vontade popular é, para haver estabilidade, é quem governa, que é quem pode escolher os seus interlocutores, é o único partido que pode escolher os seus interlocutores, decidir. Eu negociei com o Chega ou negociei com o PS. Sendo que o Partido Socialista, nos dois putativos candidatos, já o disseram que querem negociar um acordo estável. Eu diria, é assim, o PS, e atenção que a parte do Chega vem já a seguir, mas eu diria mesmo que a situação atual do PS não é uma questão do PS querer dar estabilidade à AD. O que o PS queria era, obviamente, uma destruição ideológica da AD, da mesma forma que a AD quer uma destruição ideológica do PS para ter o Bloco Central só para si. Portanto, não vamos ser hipócritas nesse aspecto. Aqui o problema é o quê? É que o PS, neste momento, não tem capacidade de combater a AD. Tem que se reestruturar internamente, se, é claro, o conseguir fazer, que eu duvido honestamente que o PS sequer tenha futuro enquanto partido político. Vai acontecer ao PS aquilo que aconteceu ao PCP. Não da mesma forma, talvez vai ser mais lento, não vai ser de forma tão hegemónica, mas parece-me que esse é o caminho normal do PS e, quiçá, futuramente do PSD. Porque eu não sei se o Luís Montenegro já percebeu isto, mas o Luís Montenegro, ao coligar-se ou fazer um acordo parlamentar de incidência e de estabilidade com o PS em vez do Chega, está a comprovar a macronarrativa do Chega de que o sistema e o Bloco Central todo se junta para permitir que o Chega não governe ou não tenha influência a nível da governação. Eu ouvi o Paulo Rangel também a dizer que o não é não estava fora de jogo, ou seja, que daqui para a frente poderíamos ver o que é que iria acontecer. Isso, a meu ver, é um ponto positivo naquilo que pode ser a prosperidade do país. Contudo, acho ainda no momento que é mais provável Luís Montenegro e o seu governo terem maior facilidade do ponto de vista da habituação política sabe, o Mourinho há uns anos deu uma conferência de imprensa onde dizia e falava da questão do football heritage. Lembram-se disso? Aqui é um bocado o political heritage. É exatamente a mesma coisa. O political heritage em Portugal acaba por ser uma conexão mais fácil entre o PS e a AD devido ao histórico institucional entre ambos do que propriamente a AD e o Chega. Mas é exatamente essa mesma questão de political heritage que vai acabar por ditar o fim a longo prazo do PS, pelo menos enquanto partido de governo, e eu arriscar-me a dizer a mesma coisa com a AD. Vai demorar mais tempo, mas exatamente a mesma coisa. Eu acredito genuinamente que o LIVRE será o maior partido de esquerda daqui a uns anos e não me admiro nada que o Chega seja o maior partido da direita daqui a uns anos também, devido a esta questão de excesso de proximidade do Bloco Central entre si. Um acordo estável. E não negociar com o Chega é continuar a dar mais força ao Chega para futuras eleições? Eu já disse o que eu
Para mim, mais importante do que isso, mais importante do que se o Partido de AD negocia com o Chega ou não, é, desta vez, ao contrário, aliás, do que aconteceu há um ano, tem o Partido Socialista, e fica provado quem quis a instabilidade. Quem desta vez tem o Partido Socialista a dizer estamos disponíveis para uma negociação estável, permanente, com um interlocutor. Agora o Partido Socialista diz uma coisa óbvia. Não nos peçam o voto se ao mesmo tempo que negociam connosco as coisas que vos interessam, depois vão negociar com o Chega ou outras. Quando tu dizes que o PS votou coisas com o Chega, pois votou, não havia nenhum acordo com a AD, não havia nenhum acordo com o Governo, não havia nenhum acordo de estabilidade. Se houver, não há evidentemente esse risco. O problema é que a AD quer isto, exatamente sabes porquê? Porque quer matar o Partido Socialista. E eu acho preocupante que tu não te preocupes. Eu acho preocupante que tu não te preocupes. Vou dizer uma coisa. Eu não quero a AD morta. Eu quero que o Chega. Estamos no fim. Estamos mesmo no fim. Em 30 segundos. Eu quero que o Chega morra, não é que a AD morra. Sempre que eu defendi... Antes de continuarmos, assim, se eu percebo de um ponto de vista... Eu espero que seja de um ponto de vista político, não é? Portanto, estamos a falar institucionalmente. Pá, mas como é que eu ia dizer isto? Às vezes critica-se muito o Ventura e o Chega, ou personalidades do Chega, por terem um discurso muito agressivo e não sei o quê. Epá, mas imaginem o que era o Ventura ou alguém do Chega dizer em plena televisão em direto, com o punho cerrado, assim com uma postura muito agressiva, a dizer eu quero é que o PS morra, não sei o que, não sei o que. Imaginem o que seria, não é? O alarido que seria gerado a partir daí. E o que é que me apraz dizer? Eu compreendo que por questões de divergência ideológica o Daniel Oliveira queira que o Chega morra institucionalmente. Vou assumir que é isso que está a ser dito. Ora, para isso acontecer, vamos dizer esse desaparecimento institucional, vou ser eufemístico na análise, para isso acontecer certamente não vai ser com comentadores políticos a gritar na televisão a dizerem que querem que o Chega morra. Acho que não é a estratégia mais adequada para que o Chega desapareça do panorama político em Portugal. Aliás, só este momento do Daniel Oliveira acabou por dar mais votos ao Ventura e ao Chega do que propriamente algum trabalho que os deputados do Chega tenham feito na Assembleia da República. Não todos, houve alguns que fizeram um bom trabalho, mas nem todos. Portanto, eu não sei se os comentadores que não gostam do Chega, não simpatizam e legitimamente têm as suas razões para tal, este tipo de comportamentos em que a emoção passa acima da factualidade e da razão, eu não sei se já perceberam, mas estão a dar votos ao Ventura. Se eu há 3, 4, 5 minutos estava a dizer que o Ventura a longo prazo poderia ser Primeiro-Ministro, este tipo de comentários vão deixar de fazer com que o Ventura seja Primeiro-Ministro no longo prazo e passe a ser Primeiro-Ministro futuramente, mas no médio prazo. Vão apenas acelerar o processo. E a questão é, a AD quer destruir o PS? Claro, não é? Portanto, estão a concorrer no mesmo mercado eleitoral. Parece-me óbvio. E eu não percebo porque é que o Daniel Oliveira acusou o PS de negociar com o Chega propostas. Eu não sei se recordam, mas, por exemplo, na altura da maioria absoluta do António Costa, se não estou em erro, o PS votava toda e qualquer proposta do Chega, o que é ridículo. E não é por ser o Chega, ou seja, se um partido apresenta uma proposta que é boa, que traz benefício de vida à população portuguesa, ela deve ser aprovada sem dogmas ideológicos. Muitas das vezes o que aconteceu nessa legislatura foi o Partido Socialista reprovar propostas, algumas delas que eram do Chega, passado 2, 3 semanas ou um mês, apresentava uma proposta muito similar àquela que o Chega tinha apresentado, mas apresentava ao PS. E passava-na, obviamente. Portanto, voltamos à estaca zero, não é? O PS tentou criar o Chega, não é criar, mas impulsionou o Chega no sentido de dividir a direita, tal e qual como o Mitterrand fez em França na década de 70 e 80, e acabou o PS por se engolir a ele próprio. E isto dito ao início do fim do PS. Mas muita atenção à Aliança Democrática, porque esta oportunidade, entre aspas, que a AD teve com a subida de deputados, que foi um crescimento interessante até, atenção, mas isto provavelmente, em termos da confiança de Bloco Central, foi a última vez que aconteceu para os partidos do arco da governação. Porque no resto da Europa, à exceção de Espanha, tudo isto já acabou. Os partidos tradicionais do Bloco Central acabaram. Em Itália, exatamente a mesma coisa. Em França, então, é o exemplo mais paradigmático. Em Inglaterra, vemos o Reform UK a passar para o primeiro lugar nas sondagens. Nigel Farage vai ser provavelmente o Primeiro-Ministro nas próximas eleições. Portanto, ou começam a abrir a pestana, ou, enfim, certamente não vai ser o Chega a morrer institucionalmente, vai ser a esquerda, diria eu mesmo. E já está numa situação quase de cuidados paliativos, institucionalmente falando. No último ano aqui antes, um acordo estável entre a AD e o PS, o Daniel disse que ia ser
a morte da Mas eu acho que vai democracia que ser. fazer crescer. Mas eu acho que vai ser. E agora está aqui a defender isso. Mas de uma forma que eu não percebo. Não percebeste. O Daniel diz assim... Eu estava a falar do Partido Socialista, não sou do Partido Socialista. O Luís Montenegro tem que fazer escolhas. Mas ao mesmo tempo diz, o PS não pode estar disponível, diz o Daniel, não cabe ao PS salvar a AD do Chega. Ou não? Eu vou-te dar uma novidade. Nem ao PS, nem à AD salvar o PS. Pronto, é exatamente isso. Pronto. Agora é que o PS é que está na situação que se colocou. Não se colocou. Não se colocou. Tu passaste aqui meia hora a dizer que a culpa de tudo isto, da situação do PS, foi da AD, que a AD faz isto. Faz a tática que faz. Tu é que passaste. Faz a tática que faz. Tu é que passaste a intervenção toda. Ganhou um governo e passaste a intervenção toda a falar do PS. A minha pergunta o grande problema do sistema é a situação em que o PS quem decide o seu interlocutor é o governo. E o governo decidiu que prefere instabilidade prefere instabilidade para poder matar o Partido Socialista. Sabes qual é a diferença? E eu acho que isso será uma tragédia para a democracia. Sabes qual é a diferença? É que até aqui o Partido Socialista estava empatado. Estava em segundo lugar, quase empatado. E agora está empatado com E agora, culpa própria, culpa da sua tática suicida, é o terceiro, nem sequer a líder da oposição. Veremos o que acontece. E portanto Daniel... é muito difícil para qualquer partido fazer um acordo preferencial com o terceiro partido. É até mais normal fazer um acordo preferencial com o terceiro do que com o segundo. Já largamente é mais habitual. A conversa está ótima. Assim, eu não acho que a democracia vá morrer por causa do Chega. Aliás, acho que é apenas o funcionamento normal. Até há um argumento que pode ser feito em que o Chega até incrementou o senso democrático participativo em Portugal, no sentido em que diminuiu a abstenção a partir do momento em que partidos novos como o Chega ou a Iniciativa Liberal passaram a participar no panorama político nacional. Portanto, desse aspecto, a vertente populista tem esse efeito positivo, em que incrementa a participação eleitoral nas urnas. E, portanto, isso até é um ponto de vista positivo democrático. E atenção, há vários partidos da família política europeia do Chega que estão neste momento, e já até há alguns anos, em posições governamentais. E os países em questão dentro do continente europeu não passaram a ser ditaduras. Giorgia Meloni é presidente do Conselho de Ministros, é primeiro-ministra de Itália, e neste momento Itália é uma democracia, exatamente na mesma estabilidade quando estava no pré-Meloni. Portanto, nada se alterou do ponto de vista de liberdades e garantias democráticas em Itália. Meloni é da mesma família política do Chega. Geert Wilders, nos Países Baixos, exatamente a mesma coisa. Portanto, os Países Baixos não passaram a ser uma ditadura. É preciso olharmos para as coisas com realismo e não propriamente com este dogma emocional e sentimental de uma espécie de dependência de um Bloco Central que está gasto ideologicamente. E se o Bloco Central, enquanto ideia, está falido, então não se deveria tanto focar naquilo que o Chega tem para oferecer, mas sim naquilo que o Bloco Central já não oferece. Porque é assim que vão resolver as coisas, porque quando apontamos um dedo temos 3 apontados para nós. A realidade é essa. E atenção, o Chega está muito longe de ser perfeito. O Chega tem graves incoerências do ponto de vista económico, que caso o seu programa fosse implementado, iria levar Portugal a uma situação orçamental muito complicada. Esse é o primeiro aspecto. Creio que à parte da questão da imigração, não há propriamente uma delineação de visão para Portugal a longo prazo, mas o Chega tem uma coisa muito boa, que é, identificou o problema que existe em Portugal muito melhor do que qualquer outro partido aqui em Portugal. E, portanto, do mal ou menos, as pessoas estão a escolher aquele que já identificou a causa da doença. Porque apesar das falhas e de não ter encontrado um medicamento, porque não encontrou de todo, e pelos exemplos que eu também dei anteriormente, já arranjou a doença. Ou melhor, já encontrou e já fez o diagnóstico. Só falta a receita médica. Bom, isto estou a tentar simplificar a coisa, não é? Mas parece-me que o Bloco Central é uma questão de tempo, tradicional, obviamente, é uma questão de tempo até desaparecer. Quem eu acho que poderia aproveitar com isso era até a Iniciativa Liberal, que poderia ir cativar algum voto ali no centro, não é? E fazer uma espécie daquilo que o Macron fez em França, com o ensemble, e portanto ocupar esse espaço no meio. Era interessante para a IEL nesse aspecto. Mas bom, digam-me a vossa opinião nos comentários, o que acham sobre isto. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. Tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.